Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre carreira, liderança, estratégia de ação para você se desenvolver profissionalmente no seu negócio. Todos esses assuntos estarão sendo tratados aqui no Mundo Corporativo com o nosso convidado, que é o João Marcelo Furlan, sócio fundador da Endora Leaders. João Marcelo Furlan, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Milton. João Marcelo Furlan, que além de sócio fundador da Endora Leaders, também é autor do livro Flaps, Liderança Adaptável, 6 passos para acelerar resultados e decolar sua carreira. Este livro que você vê aí, a capa, livro este que foi publicado pela editora DVS. João Marcelo Furlan, vamos lá. O que é ser líder hoje em dia? Porque a gente fala tanto em liderança, todo mundo é líder, parece que em tudo que é lugar. Bom, ainda bem que falam de liderança, né? Antigamente falava de chefia, ou até as pessoas mandavam nas outras, na verdade era isso que esperava gerar resultado assim. E faz diferença ser chefe ou ser líder? Faz bastante diferença. Na verdade, o chefe é o cargo em si, né? Ou seja, é uma questão mais hierárquica até do que do como você se relaciona com a pessoa em termos de mobilizá-la. Liderança hoje é justamente você conseguir ouvir a pessoa, entender as necessidades do negócio e conseguir juntar as duas questões para você fazer com que voluntariamente a pessoa siga numa direção para alcançar o resultado. Aliás, você falou líder hoje, cada vez é esperado mais resultado das pessoas, né? Então precisa de mais liderança, mais mobilização para alcançar esse resultado que é esperado. Eu gosto sempre de pensar nessa questão da liderança do seguinte ponto de vista, porque é muito comum nós imaginarmos, e você citou aqui a questão do chefe, aquele que tem um cargo de comando sobre uma equipe. Mas você pode ser líder entre os seus pares, entre os que estão na mesma hierarquia. Vou além. Você pode ser líder, inclusive, da sua própria carreira. Perfeito. Então, nessa questão de liderança de pares, colegas, é até uma liderança informal. As pessoas te seguem porque elas confiam em você, te respeitam. Então, quando você fala alguma coisa para elas, elas acabam seguindo também. Agora, líder da carreira é o primeiro estágio da liderança em si. Você aprender a olhar para frente, ter visão de onde você quer chegar e conseguir dar os passos que precisa para isso. Inclusive, vai precisar de muita gente te apoiando para conseguir chegar lá. Então isso é ser líder da carreira, sim. Quais são as características hoje de um profissional para que ele tenha esta posição de liderança na área em que ele esteja atuando? Então é importante hoje, acima de tudo, ele precisa de algumas competências, ou seja, algumas habilidades, né, passa por conseguir enxergar o ambiente de negócio do jeito que ele tem mudado muito, né? Ele muda muito rapidamente, é o que a gente chama, ele é volátil e ele é complexo, ou seja, ele tem muitas variáveis aí que influenciando ele. Então você conseguir mapear o ambiente de trabalho e saber se adaptar, porque algumas vezes você vai ter que dar um ritmo diferente para o negócio, para as pessoas, puxá-las, entender o momento de carreira que cada uma delas está, para conseguir, então, extrair o máximo delas. Então, hoje, essa questão de conseguir enxergar o ambiente como ele está e se adaptar para mobilizar as pessoas é o que é mais importante, então, para um líder. As empresas têm criado ambientes específicos para descobrir os líderes dentro do seu local de trabalho? Doutor, é impressionante. Faz quase 10 anos que eu trabalho justamente com isso, né? Com a formação de liderança nas grandes organizações do Brasil. E é cada vez mais importante para as empresas, dedicam mais recursos a isso. Então, pode ser, por exemplo, por programas de estágio que você já ali começa a identificar potenciais líderes. Depois, tem outra frente, são os programas de trainee, que são famosos. Inclusive, eu fui trainee 2 vezes, né? Eu fui trainee aqui no Brasil, numa grande corporação, e fui também nas Filipinas, em outra organização também lá na Ásia. Depois disso, e você passa por um programa de aceleração de liderança, você pode também identificar líderes ao longo de toda a carreira deles, independente de ser no estágio inicial, com 20 e poucos anos. Seleciona eles para serem o quê? Os próximos gerentes, diretores e até presidentes dessa organização. Agora, esse planejamento realmente existe? Porque a impressão que a gente tem é que boa parte dos profissionais acaba assumindo um posto de liderança sem ter se planejado, sem ter se preparado para tal. Vai aprender quando o avião já está decolando. Isso acontece bastante. Inclusive, eu me arrisco a dizer que a maior parte das empresas não tem um programa estruturado nem de seleção, nem de formação desses líderes. Mas nas grandes empresas, então isso vai virar tendência, né? Então elas começam a fazer, as demais vão seguindo.
Tem tanto um projeto que é muito estruturado de você avaliar as pessoas em termos de potencial de liderança, que é a adesão dele aos valores da empresa, o que é esperado dele, e desempenho. Baseado nisso, você consegue avaliar se ele é um potencial líder em si, e muitas vezes ele é só potencial, né? Ele não entrega. Então você tem que medir a entrega dele também, o desempenho, e aí formá-lo, desenvolvê-lo. O fato de cada vez mais jovens estarem tendo de assumir esse posto de liderança tem mudado o papel do líder ou tem levado à necessidade de uma reestruturação desse olhar que a gente tem sobre o líder ou da formação dele? Muito, muito mesmo. Porque como liderança, como você tem que lidar muito com as pessoas, e é diretamente isso, até a sua área de especialidade, que é a comunicação. Então você tem que saber comunicar para mobilizar as pessoas. Isso aí vem da experiência. Você saber adequar a um momento que a pessoa está, as características pessoais das pessoas. Por exemplo, se tem alguém que é muito analítico, você vai falar com ele com mais dados e fatos. Senão ele vai achar que você está falando bobagem para ele. A mesma coisa pode acontecer com uma pessoa que gosta de inspiração, de visão. Se ficar muitos fatos e dados, você é chato, não vai mobilizá-lo também. Então, os jovens, hoje, se eles não estão sendo preparados para o cargo de liderança, eles enfrentam muita dificuldade, inclusive de validação. Por que ele se tornou líder? Porque ele não tem esse poder, ainda muitas vezes desenvolvido, de mobilizar as pessoas para atingir resultados. Né? Aí o erro está onde? Na empresa, no próprio profissional ou no preparo desse profissional já no ambiente universitário? O ambiente universitário tem preparado pouco. Então, começando por esse ponto, eu acho que precisaria preparar mais. Mas você sabe que na faculdade, eu fiz uma faculdade chamada INSPER aqui em São Paulo, e eles também preparam, tem cadeira de liderança lá. Então, é um começo para fazer isso também. Mas, na verdade, se você olha para quem pode estar falhando, é principalmente a empresa. Ela tem uma urgência de colocar alguém na posição e mesmo se ele está preparado, já joga ele na piscina lá para sair nadando. Quando a gente sabe que precisaria se preparar porque é uma função muito diferente. Colocou pessoas abaixo de você, muda aquela habilidade, por exemplo, que você tinha que fazer, saber bem mexer no computador, por exemplo, ou fazer desenhos, etc. E agora você vai ter que saber se relacionar com as pessoas, motivar. Isso aí é outro grupo de qualidades e habilidades que ele precisa ter, que muitas vezes não foi desenvolvido em lugar nenhum. Ser líder faz parte de um plano de carreira? Para muitas pessoas, sim. Mas digamos que aí entra a questão mais hierárquica, né? Se você quer ser gerente, gestor da organização, pode ser uma etapa importante para você da sua carreira. Tem muita gente que não quer ser gestor, quer ser um especialista. E, aliás, ele é um grande especialista. O maior erro que as empresas fazem, e eu vejo isso muito, é colocar um ótimo técnico que faz muito bem aquela função, seja de vendas, por exemplo, para ser gerente de vendas, e ele não quer ser gerente de vendas. Então, se eu for falar de uma forma específica de trabalhar esse momento de carreira, a pessoa e os ouvintes aí pararem para refletir, inclusive, se eles querem ser gerentes, gestores, porque liderar em si, você pode liderar mesmo não tendo cargo. Você pode influenciar as pessoas. Você pode influenciar colegas a chegar a resultado em projetos, por exemplo. Né? Então, pode ou não ser uma escolha de carreira. Quando eu falo aqui em plano de carreira, isso me remete à pergunta enviada pelo Claudinei Garcia. Ele escreveu para mundocorporativo@cbn.com.br. Quero algumas dicas de como estruturar melhor o plano de carreira dele. E diz o seguinte: sonho em ser líder de equipe, mas hoje estou atuando como analista. Sou formado em SI e pós-graduado em gestão de projetos. SI, Sistemas de informação. E ele gostaria que você o ajudasse a pensar um pouco na criação desse plano de carreira. Já que nós começamos aqui lembrando que a ideia do projeto que você desenvolve, do método que você desenvolve, FLAPS, é ter passos para acelerar resultados e decolar a sua carreira, acho que é um bom momento de a gente começar a pensar um pouquinho como é que funciona o FLAPS. Legal. Então, agradeço, inclusive, ao Claudinei pela pergunta. Claudinei, como você quer uma oportunidade como gestor, que a gente falou e você deixou claro, então é importante realmente você entender, acima de tudo, você gostaria de ser gestor de qual área, por exemplo? É de tecnologia mesmo? Você quer ser gestor nessa empresa até que você se encontra hoje também? Então, o primeiro passo para você conseguir usar a liderança para te apoiar na sua carreira é você entender o que você quer. Isso em liderança a gente chama de visão.
porque é algo mais amplo, é o objetivo que você tem. A partir daí, levantar as pessoas que podem te apoiar nesse processo. Por exemplo, pode ter alguém que conhece muito, é um grande gestor que você sabe, e ele pode te ajudar, inclusive, a te indicar internamente. Então você precisa mostrar serviço também para essa pessoa, precisa mostrar que você consegue fazer, você tem potencial. Então identificar não só onde você quer chegar, mas quais são as pessoas que você gostaria que te apoiassem nisso, vai ser fundamental e determinante para você conseguir realmente crescer na carreira e dar esses passos que a gente está falando, né? Vamos explicar um pouquinho então o conceito do Flaps? Vamos sim. Então o Flaps em si, ele é um sistema que eu montei para acelerar a liderança. Então, na verdade, os meus clientes procuravam muito um método para aprender liderança e ficava muito algo genérico. A liderança é inspirar, é influenciar. E eu montei então um sistema, e quem comprar o livro vai ver esse sistema lá, que são 2 processos. Um é de liderança, outro é de gestão de pessoas. E é um passo a passo. Então, isso que eu estava falando para o Claudinei agora, de primeiro você monta a visão, depois você conhece as pessoas, depois você constrói respeito com elas, depois você vai influenciar, finalmente, depois que você já sabe para onde quer ir e conhece as pessoas, você vai influenciar, inspirar e alcançar os resultados em si a partir das pessoas. Então, esse é o método. E tem uma curiosidade, viu, Milton, que é o seguinte, FLAPS quer dizer, na verdade, são as 6 funções do gestor de pessoas, que é formar, liderar, acompanhar, planejar, suportar. Não é suportar de aguentar as pessoas, não. É suportar de dar suporte, tomar de decisão. E tem uma exclamação depois, até que você vê no livro, que é comemorar. Uhum. As pessoas esquecem de comemorar e é isso que mostra que está no caminho certo, né? Porque você alcança muitas vezes o resultado, mas a própria máquina da maneira como ela funciona faz que você já nem pare para pensar naquilo que foi alcançado e já esteja num novo processo novamente. Exatamente. Em busca de novos resultados e você desperdiça essa oportunidade do comemorar, que é importante, inclusive, imagino, no engajamento da equipe. Com certeza, e é o que chama de feedback positivo. Fala assim, olha, você fez alguma coisa muito bem, comemora. Até por agradecer a pessoa, reconhecer, já é uma comemoração. Perfeito. Agora, qual é a ideia de liderança adaptável? O que é isso? Tá. Então eu comecei a estudar muito sobre o que é necessário para o líder contemporâneo, né? E um dos temas que eu comecei a estudar muito foi a gestão ágil. As coisas estão mudando muito rapidamente. Os americanos chamam isso até, a própria NASA, o exército americano, batizou isso de VUCA, que fala que o nosso ambiente ele é volátil, incerto, o U é em inglês, né, que é incerto em inglês, ele é complexo e ambíguo. Ou seja, tudo complicado para você conseguir gerenciá-lo. Você, na verdade, é muito influenciado por essa volatilidade, essas mudanças que acontecem. E eu comecei, então, a pensar como que o líder é impactado por isso. Muda o tempo inteiro. Então, o que você precisa conseguir é se adaptar, que é uma habilidade, exige inteligência emocional. Às vezes você sabe que você precisa mudar a forma de lidar com as pessoas. Por exemplo, está sob muita pressão. Você pode bater na mesa e falar, vamos lá, pessoal! Ou você pode parar um pouco, respirar e mobilizar as pessoas, ao invés de ameaçá-las, né? Então, o líder saber se adaptar de uma forma ágil por causa das mudanças do mercado, para mim, é o principal para os líderes de hoje. Ao mesmo tempo, o líder tem que saber também mudar as suas características de acordo com a situação. Estou falando aqui porque você acabou de dar um exemplo assim, do cara que resolveu bater na mesa e gritar. Isso me vem à mente sempre aquele líder autocrático. Mas nós temos também muitos líderes autocráticos que sabem ser democráticos em diferentes momentos. Isso que é ser ágil, é se adaptar de acordo com a situação, porque cada situação exige uma forma diferente de liderança? Perfeito, Milton. Isso é um conceito que mudou muito nos últimos anos. Antigamente falava o seguinte, não, a sua autenticidade é você ser sempre do mesmo jeito com todas as pessoas. Só que o que aconteceu? A psicologia provou que se você é autocrático com pessoas dentro de um ambiente e que gostam de direção mesmo, porque a coisa aconteça rápido, por exemplo, no exército, tudo bem, é adequado. As pessoas gostam disso, respeitam isso e é isso que funciona. Agora, você pode ter a sua autenticidade, que é a forma que você é, e o que é mais característica sua é você conseguir se adaptar. É isso que é o importante hoje. Então, você saber e mudar o jeito. Então, esse mesmo que é autocrático, se ele consegue ser democrático, que é fora da zona de conforto dele, e se adapta, esse é o grande líder atualmente, porque as pessoas não vão se mobilizar se ela não gosta é capaz de sair da empresa. Inclusive, 70% das pessoas deixam o cargo, pedem demissão por causa do gestor dela, por causa do chefe. Eu fico imaginando também que há momentos dentro da empresa em que
o líder vai ter a palavra dele. Agora eu é que vou ter que tocar esse negócio aqui, vocês vão ter que fazer como eu estou mandando. Em outras você tem espaço para uma negociação, para uma discussão, para o compartilhamento. Perfeito. É o que a gente chama em liderança de situacional, né? Na verdade, dependendo da situação, do momento, você tem que utilizar, então, uma forma de lidar. Pode ser mais direção, faça assim, que é mais rápido naquele momento, ou pelo contrário, você perguntar, como que a gente poderia alcançar, então, essa meta? É o oposto. Então, saber fazer isso de forma ágil é fundamental. O Johnson Araújo, que nos acompanha de Londres pelo Facebook, quer saber o seguinte: qualquer um pode ser líder? É só uma questão de se desenvolver a habilidade, de conciliar uma visão de futuro, a execução no aqui e agora? E termina com uma pergunta: qual é o tripé, se é que tem, para ser líder? Tá certo. Johnson, obrigado pela pergunta, até internacional aí pra gente. Realmente, qualquer um pode ser líder. Então, isso é uma pergunta que me fizeram desde o primeiro momento que entrei numa sala de aula para falar de liderança e que eu me fiz muito antes, tá? Então, olha só, você pode ser melhor, então, na forma que você corre em si, na respiração, por exemplo, pode ser uma habilidade, então, na forma que você pisa no solo e isso te tornar mais rápido também. Assim como no futebol, que você vai cabecear, correr, são várias habilidades para ser um grande jogador de futebol, um Pelé, um Neymar, sabe? Driblar, correr também, como a gente falou. Então, Johnson, as pessoas que têm talento, que é uma grande capacidade em cima dessas habilidades, elas tendem a ser melhores naquilo que elas fazem. Eu falei de futebol, mas em liderança é a mesma coisa. Então, se for falar do tripé, para pegar algumas características, no livro eu falo de pelo menos 10 características que você precisa ter. É difícil ter as 10 muito bem, viu? O talento nas 10, viu, Johnson? Mas, na verdade, o que seria mais pertinente para você tem que ter a visão de futuro, isso é muito importante, tá? Tem que saber se comunicar bem, de forma adaptada, que isso aí está diretamente ligado à inteligência emocional. Então eu falo de visão de futuro porque o líder ele tem que saber onde ele quer chegar. Se você virar para as pessoas e falar assim, vamos, ela vai falar assim, para onde? É a próxima pergunta que vem. E você, com liderança, você só vai utilizá-la se você quer levar as pessoas para algum lugar. Se você for sozinho, também não precisa de liderança, vai sozinho. Então, visão de futuro, conseguir comunicar as pessoas e ter essa inteligência emocional para conseguir se adaptar também, eu acho que seria um bom tripé aí para você trabalhar e ser um grande líder. No livro, você trabalha do conceito da maturidade emocional, que é cada vez mais exigida. Algo pelo qual você teve que passar, até porque você também se tornou líder muito jovem numa empresa jovem. Perfeito. Então, o primeiro grande cargo de liderança eu tive aos 23 anos, né? Eu já tinha sido trainee, então, sendo Hoje preparado... você é um senhor de 34, é isso? Não, mas faz 9 anos já com a empresa aí como diretor-geral dela. Mas quando eu comecei, foi muito difícil. Inclusive, Milton, eu falo uma história verídica que a primeira pessoa que eu contratei, eu tive que desligá-la um mês depois que eu tinha contratado. E aí, se você parar para pensar quem errou, com certeza fui eu. Ligado até aquela pergunta que você tinha feito antes. Então, para você conseguir ser um grande líder, maturidade emocional é importante. E como que você mede a maturidade emocional de uma pessoa? É muito baseado, nas experiências que ela teve e os tipos de decisões que ela teve que tomar. Então, decisões duras que ela teve que passar e, lógico, não foi fácil, sofreu para desenvolver. Isso coloca ele num estágio diferente de maturidade emocional. E outra coisa que desenvolve maturidade emocional são as próprias decisões que a pessoa vai tomando ao longo do tempo e escolhas que ela tem que fazer. E isso aí faz dela uma pessoa mais madura. Então, realmente, no passado, eu tive que fazer escolhas duras. Por exemplo, quando eu estava lá nas Filipinas, então, como diretor da empresa, várias vezes eu pensei em desistir e voltar para casa. Como é que você foi parar nas Filipinas? Então, tem uma organização mundial que chama IESEC, uma organização de estudantes do mundo. Claro. E por ela você pode trabalhar literalmente em qualquer lugar, né? Se eu fui para as Filipinas, tinha Alemanha, Estados Unidos, mas tinha Filipinas também. E eu embarquei nessa oportunidade diferente, porque eles abrem as vagas nos países, nas empresas e selecionam quem é da IESEC, né? E então, por essa experiência, eu pude ir para lá como trainee. Mas você sabe que eu apresentei um plano de negócio pro meu diretor lá, e de trainee ele me promoveu direto a diretor. Esse foi um grande salto e certamente não estava planejado. Não estava planejado, mas vai muito por uma coisa de liderança, que é aquela história da visão que a gente estava falando. Ele enxergou potencial em mim e ele podia arriscar, porque, sinceramente, ele tomou um risco ali. E mais do que isso, ele se envolveu
na minha formação. Ele foi um grande mentor para mim e é até hoje. E aí você entra num ponto importante, porque nós podemos buscar esse apoio, inclusive dentro da própria empresa. Se a gente imagina chegar a um posto de liderança, ou imagina que vai ser levado a um posto de liderança, a busca de mentores é sempre recomendável. Com certeza. Inclusive, mentores o mentor ele é um grande acelerador, não só porque ele fala de experiências que ele teve no passado também, que podem te ajudar a conectar com você, como ele mostra o caminho. Ele fala, ó, por que você não tenta dessa forma ou de outra forma? E ele acompanha você. Só de ter alguém olhando e acompanhando, que você fica com aquela sensação, olha, eu preciso fazer agora que falou e eu acordei que era importante, isso ajuda muito. E uma coisa, Milton, que as pessoas não param para pensar, mas em mentoria é fundamental. Provavelmente seu mentor vai ser a pessoa que mais vai te ajudar vai falar bem de você dentro da empresa e te puxar para cima. Ele passa a ser também um patrocinador. Patrocinador, perfeita palavra. Exatamente. O Hernani, aqui pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, pergunta o seguinte: Furlan, por que se fala tanto em liderança e parece que estamos à deriva? Aqui em Brasília entra governo, sai governo e não vamos a lugar nenhum. Nas empresas, parece que todo dia se faz a mesma coisa. Então, muito especificamente, então, é justamente quando a gente para pensar, Hernani, o líder em si ele consegue mobilizar as pessoas, né? Quando você tem esse ambiente, como eu falei, que é muito complexo, tem muita coisa acontecendo, as pessoas ficam um pouco desesperadas e sem saber o que fazer. Inclusive, muitas vezes, esses líderes não estão preparados. A gente teve uma mudança de governo agora recente também, em que muito do trabalho que foi... A primeira palavra que o novo presidente falou foi confiança. É importante confiança, para transmitir confiança, para restaurar a credibilidade. Então, Nani, o que eu diria? Tanto em Brasília quanto nas empresas. Se o líder não está preparado para assumir aquela posição, ele também se desespera com as diversas mudanças que acontecem. A Fabiana Pereira escreve aqui no Facebook, diz assim, todo mundo pode ser líder? Claro que não, diz a própria Fabiana Pereira. Ela não acredita nessa ideia, ela acredita que tem gente que não nasceu para isso. Tem gente que não nasceu para ser líder? Tem gente que tem muito mais dificuldade. Lembra que eu falei do talento, né? Naquelas diferentes habilidades que você tem que ter. Tem gente que tem muito, muito mais dificuldade naquilo. Mas uma provocação que eu faço, inclusive, para todo mundo, sempre começa a olhar aquela mesma pessoa que você acha que não é um líder dentro da empresa, daquele ambiente, daquele negócio, da loja que você trabalha, etc. Mas vai ver na casa dele. Vai ver junto aos amigos dele, inclusive, como ele exerce liderança, também mobiliza a família, que seja os filhos dele, num ambiente menor. Então, eu discordo que nem todo mundo pode ser líder, pelo contrário. Eu já tive grandes coisas boas que eu consegui ver, assim, eu realmente consegui ter quebras de expectativa de pessoas que eu achava também que não tinham características para liderar, mas eles realmente me surpreenderam. Já o Rodrigo diz assim, cargos de liderança geralmente são preenchidos internamente e geralmente com o melhor técnico, que pode ser um erro, tema sobre o qual inclusive você já tratou aqui no Mundo Corporativo. Pergunta, como se realocar no mercado em cargos de liderança? Principalmente o que eles vão olhar em cargos de liderança se a pessoa teve experiência como líder. Então, isso é muito importante. Então, para dar uma dica para quem não teve ainda um cargo de liderança mostre que você já liderou, que você já teve times que acompanhou, e as pessoas não param para pensar isso em Milton. Eu acompanho muito, eu sou coach também, né? Então acompanho muitas pessoas na carreira delas, e elas não param para pensar que mesmo se você tiver liderado em ambientes como trabalhos voluntários, organizações, etc., você pode demonstrar que com isso você já está apto, porque você tinha um time de voluntários que atuavam com você. Nós aqui no programa falamos de uma maneira bastante resumida, evidentemente, sobre o método que você aplica para a formação de líderes e fala em acelerar resultados. O método nos remete a uma ideia de voo, porque falar de flaps, que é para levantar a carreira. Como é que a gente pode traçar esse paralelo aí sobre a nossa carreira e o avião? Muito bom, Milton. Então foi bem isso que eu pensei quando eu estava escrevendo o livro, né? Os flaps do avião, justamente eles mudam a pressão que estão sobre a asa e faz com que eles levantem, o avião levante mais rápido, né? Então, com os flaps do livro mesmo, o que eu explico é que justamente você consegue decolar mais rápido
E os flaps também ajudam a pousar mais rápido também, que também muda a pressão, você desce mais rápido também, mais verticalmente para o seu destino. Então, na verdade, Milton, quando a gente vai falar do método em si se você sabe como construir uma visão, que é isso que eu explico no livro. Como? Tem 3 etapas, que é você saber a imagem clara de futuro, saber o propósito significativo, que é o que vai mover as pessoas, propósito, e os valores, que é como fazer, né? Como que você quer que as pessoas entreguem, acelera a sua liderança em si. Outra coisa se você souber qual é o perfil das pessoas e como se comunicar com ela, que é técnica de influência que eu também ensino, ela acelera o resultado também. Então você não fica à deriva, perdido, como a gente acabou de ver o ouvinte também falando, né? Só para resumir aqui, os 6 passos, então, do Flaps: desenvolva a sua visão, conheça seus seguidores, construa confiança e uma relação de respeito, compartilhe sua visão, envolva e ouça o time, influencie, inspire, engaje e mantenha a motivação. E o 6º passo: mantenha o senso de urgência, persevere e celebre vitórias. Manter o senso de urgência, tudo é urgente? Então, nem tudo é urgente, né, Milton? Então tem coisas que são muito importantes e não são urgentes. Por exemplo, treinamento, planejamento, algumas reuniões estratégicas de alinhamento entre as áreas. Ou seja, está todo mundo batendo cabeça lá, mas não faz a reunião de alinhamento. Então, manter o senso de urgência, ou seja, trazer a prioridade para um determinado assunto, é papel do líder, sim. Então, quando a gente fala de urgência, às vezes as pessoas não estão colocando a urgência, mas alinhamento, por exemplo. Está a área de vendas brigando com a área de produção. Eles brigam muito. Eu vendi, você não entrega. Eu produzi muito, você não vendeu. Então, se não tiver alguém que coloca a urgência para o assunto de vamos nos juntar, mesmo em meio ao caos, né? Então, às vezes está o caos na organização, para realmente colocar os pontos de como que a gente muda o processo para que seja mais tranquilo, a gente bata menos cabeça e até tenha menos conflitos. Se não tem alguém fazendo isso, realmente complica até para chegar nos resultados. Vai cada um para um canto. Em quanto tempo eu consigo acelerar realmente o resultado de um profissional que planeje se transformar em líder dentro da sua empresa ou no mercado em que esteja atuando? Eu tenho feito programas, então, por exemplo, programas de trainees, eles podem durar 2 anos, 1 ano. O que a gente tenta entregar é que ao longo pelo menos de 1 ano, ou no mínimo 6 meses, que depende da frequência que você acompanha essas pessoas. Então, se ele consegue aplicar o método, inclusive no livro, no site é www.enora.com.br/flaps, tem muitas autoavaliações para ele se conhecer como líder. O maior acelerador, então, de liderança em si, dessa capacidade que ele tem, é ele se conhecer primeiro. Então, o próprio ouvinte pode entrar lá, que são gratuitos também as avaliações, e aí, se ele se conhecer bastante e fizer os exercícios, a partir de 6 meses ele já está com domínio da técnica de como você mobiliza pessoas numa direção para alcançar um resultado, que é liderança. Só repete para a gente, então, agora, com mais calma, esse endereço, o qual pode ser visitado até para se buscar algum desses testes. Tá certo, é www.enora.com.br/flaps. Perfeito. Última pergunta aqui, que é a pergunta que chegou agora pelo Facebook, para não ficar devendo para ninguém que nos escreve. O Paulo Esturaro diz assim: a pressão recebida pelo líder deve ser passada na íntegra para os liderados? Com certeza não. Na verdade, muitas vezes quando vem a pressão, ela vem de uma forma até que te desmotiva, né? Por quê? Ou porque você começa a acreditar que não vai conseguir chegar, ou porque você acha que a pessoa foi desrespeitosa com você e te desanima em continuar, inclusive seguindo e apoiando a pessoa em alcançar os resultados dela. Isso é a liderança em si. Então, se você faz isso e repassa essa pressão também para a equipe, que você mesmo não tá se sentindo estimulado, o que vai acontecer? Eles também não vão se sentir estimulados e a empresa como um todo, ou seja, se vai cascateando, não vai chegar onde gostaria. Então, filtrar, o que é uma das partes mais difíceis, viu, Milton? Que reclamam disso, de filtrar a pressão que vem de cima, você conseguir filtrar isso e colocar da forma adequada a equipe, ou seja, pressão é importante também para chegar em resultado. Não é esconder da equipe de que essa pressão não existe. Não, com certeza não, porque a função da empresa é atingir resultados, as metas, né? Chegar no retorno que quer ter, tanto para a sociedade quanto para os acionistas. Então, tem que chegar. Mas pressão existe desrespeito. Isso acontece muito nas organizações. Então, passar desrespeito não vai mobilizar ninguém. Tá certo. Quem é o líder ideal? O líder ideal é justamente aquele que consegue enxergar o futuro,
e mobilizar as pessoas. Os dois papéis não são fáceis. Então, o líder ideal é uma pessoa que consegue ter essa habilidade em conjunto e ainda inteligência emocional para fazer isso de uma forma que as pessoas se sintam agradáveis e motivadas a isso. João Marcelo Furlan, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco aqui sobre liderança no mundo corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Foi um prazer. João Marcelo Furlan é sócio fundador da Enora Leaders, autor também do livro Flaps, Liderança Adaptável, 6 passos para acelerar resultados e decolar sua carreira. Livro esse que está na sua 2ª edição, foi publicado pela DVS Editora. A você, seja pelo e-mail, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook, a você que participou deste programa, o nosso agradecimento. Lembrando que a nossa ideia é que você pegue este conteúdo e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você quiser, pode ir lá no nosso grupo de discussões, no LinkedIn também, Mundo Corporativo da CBN. Publique lá o seu texto, a sua opinião, os seus artigos, colabore para que esse conhecimento vá à frente. Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.